Esta é mais uma sessão da Confraria do Brito, que tem esse nome, em homenagem ao Orlando Brito, grande fotógrafo, que reuniu esse grupo de jornalistas semanalmente durante muito tempo. Hoje o nosso convidado é o deputado do Distrito Federal, Chico Vigilante, que é presidente da CPI do 8 de janeiro local. São duas CPIs no momento em Brasília. O Congresso, que é mista, e a da Câmara Legislativa. Além disso, há uma série de inquéritos no Supremo Tribunal Federal sobre o 8 de janeiro, as invasões ao Congresso, ao Supremo e ao Palácio do Planalto. Vamos começar. Primeira pergunta, óbvia, mas é necessária. Por que foi tão fácil invadir a sede do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto? Antes de explicar isso daí, acho que é importante a gente pontuar uma coisa que para mim é muito cara. Aqueles fatos tenebrosos aconteceram no dia 8 de janeiro. Imediatamente, a Câmara Legislativa estava de recesso. Eu apresentei uma proposta de criação da CPI assinada pelos 3 deputados do PT, eu, o deputado Gabriel Magno e o deputado Ricardo Vale. E o pessoal do PSOL e do PSB também propuseram uma CPI com 3 nomes. Só que para instalar precisa de 8. Aí eu fui dialogar, a Câmara de recesso, eu fui dialogar com o presidente da Câmara Legislativa, o Elton Luiz, e falei para ele que esses fatos acontecidos em Brasília no dia 12 de dezembro, que combinou com o dia 8 de janeiro, era da maior gravidade que a gente precisava investigar. E aí ele concordou em chamarmos uma sessão extra, mesmo estando de recesso. E aí fizemos um entendimento, onde foi o requerimento passou a ser assinado por 23 deputados. E aí no dia 31 de janeiro nós aprovamos a instalação da CPI. No dia 7 de fevereiro nós aprovamos os nomes, Eu fui eleito presidente e convidei o deputado Hermeto para ser o relator. Para quem não entende, é claro, o relator é um convite do presidente, só que as coisas são acertadas antes, Ninguém se elege presidente sem saber antes quem é o relator, que é a mesma coisa que está acontecendo no Congresso Nacional. Portanto, o que eu lamento é que o Congresso Nacional não tenha tido a agilidade que a Câmara Legislativa teve, que deveria ter tido o mesmo comportamento, ter convocado o Senado e a Câmara, mesmo estando de recesso, instalado a CPI do Congresso Nacional, para investigar aqueles fatos com a gravidade que eles têm. Não é pouca coisa. Muita gente fala, e eu tenho, inclusive o pessoal da imprensa, fala, teve uma tentativa de golpe. Não foi uma tentativa de golpe. Aconteceu um golpe. Da minha concepção, do meu ponto de vista, o que é um golpe? Os caras invadiram o Palácio do Planalto, tomaram de conta do Palácio por algumas horas, invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal e depredaram durante algumas horas, e invadiram as 2 sedes do Poder Legislativo. Se qualquer lugar do mundo isso é golpe. O que eles não tiveram foi capacidade de manter o golpe. Em seguida, as forças policiais foram reaglutinadas, tiveram domínio e tiraram eles de dentro do palácio. Aí você pergunta, por que foi tão fácil? Porque teve gente que facilitou. Aonde estava a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal naquele dia? Aonde estava a cavalaria naquele dia? O batalhão da Guarda Presidencial. Quem mandou abrir a esplanada dos ministérios no sábado, dia 7, sabendo que estava programado em todas as redes sociais, dizendo que era um ato de tomada do poder. Aonde estava, Denise, o batalhão da Guarda Presidencial, que são 2.500 homens altamente treinados, que deveriam estar ali naquele dia protegendo o Palácio? Aonde estavam? Cadê o pessoal do GCI? Estava aonde? E por que mantiveram aquele acampamento, que agora, com o depoimento do general Dutra, ele disse que o terreno não é bem do Exército. General Dutra
o comandante militar do Planalto. Comandante militar. O que ele diz? Não, ele dizendo que o Exército não poderia tirar porque o terreno não era deles, que o terreno ali também é do GDF, tanto o GDF poderia... GDF, o governo do Distrito Federal. O GDF disse que tentou tirar e não conseguiu porque o Exército não deixou. Né? E o comandante do Exército disse que não proibiu. E disse mais que seria importante ter tido uma decisão judicial. Eu também acho. A pergunta é por que o GDF ou o Exército, com seu departamento jurídico, não foi na Justiça. Porque quando o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, determinou para ser feita a retirada em 72 horas, eles fizeram. Agora, Chico, você fez aí uma série de perguntas. Quais dessas perguntas a CPI da Câmara Legislativa do DF já conseguiu responder? Nós ainda estamos na fase de investigação. Não respondemos nenhuma ainda, mas nós vamos responder. Quantas pessoas vocês já ouviram? Nós já ouvimos 2 que nós entendemos como financiadores. Já ouvimos, eu acho que 5 militares, coronéis da Polícia Militar e um general de Exército. E aí tem um ponto importante. Para mim, essa foi talvez o fato mais significativo da CPI, que foi o comparecimento do general Dutra, que era o comandante militar do Planalto. Foi um marco o comparecimento dele, porque aí demonstra efetivamente que o poder civil está instalado nesse país. Portanto, vocês que são jornalistas, analisem bem isso. Mas o mais importante foi a ida do chefe da assessoria parlamentar do Exército no Congresso Nacional, que é um general, e esse general, a mando do comandante Tomás, foi negociar com a gente para ver se a gente da CPI aceitava, em vez de convocar os generais, a gente convidar os generais com a garantia de que os generais iriam comparecer. Aí um parênteses para explicar para as pessoas. Qual é a diferença entre convocação e convite? É que a convocação, eles poderão ir ao Supremo, ao STJ e tudo, e não comparecer. No caso do convite, não teria ação judicial e tinha a garantia do comandante do Exército que eles iriam, porque está subordinado a ele. Mas o mais importante dessa conversa, que eu vou revelar para vocês, que eu tive com o general, chefe da assessoria parlamentar, palavra dele, o general Tomás, ele quer vir essa página, ele quer colaborar para que aconteça a pacificação do país. Isso, segundo o general, que é o chefe da assessoria parlamentar, o comandante do Exército mandou dizer ao presidente da CPI, que sou eu, que o Exército Brasileiro quer virar a página e quer participar da pacificação do Brasil, porque eles também entendem que não dá para esse país continuar conflagrado da maneira que estava. Você disse que ouviram financiadores. Que financiadores são esses e o que eles falaram? Nesse caso foram 2 proprietários que não são pequenos. Eles têm uma rede de supermercado que tem 1.000 empregados. Aqui no Distrito Federal. Porque tem outro detalhe. Vocês que estão aqui de Brasília... Temos nome do supermercado? Temos nome do depoente? Tem, já me lembro. Tá bom. Aí tem outro detalhe que é interessante a gente pontuar isso aqui. Vocês estão lembrados que perto das eleições, no mês de setembro, surgiu a cidade inteira coberta de outdoor, sim, com mensagens alusivas à campanha do Bolsonaro, que eu chamo de Capitão Capiroto. Aquilo ali foi financiado pelos mesmos que financiaram o acampamento. Né? Aí quando o PT foi à Justiça e o ministro mandou tirar aquelas mensagens, imediatamente eles transformaram as mesmas mensagens dizendo que era alusiva à Copa do Brasil, né? Copa do Mundo, ou seja, a Copa do Mundo. Portanto, aquilo ficou marcado, né? Aí veio o dia 30, eles perdem as eleições e imediatamente ocupa aquele terreno ali, que o Exército diz que não é dele e o GDF diz que não é dele. Já estava ocupado, né? Não, eles ocuparam dia 30 de outubro. Ah, de outubro. De outubro. 30 de novembro, né? Que foi quando teve o segundo turno. Foi depois do segundo turno. Depois do segundo turno que eles ocuparam. E aí, esses 2 financiadores, né? Ele disse que não financiou. Aí, eles tinham contratado um trio elétrico aqui chamado Coyote, que é um dos maiores, é o maior trio elétrico do Distrito Federal. Só que antes nós pedi para a equipe de policiais que está assessorando a gente,
pegar de maneira reservada o depoimento dos proprietários desses coiotes, né, desses trios elétricos. E aí eles disseram quem era que tinha pagado para eles, né? Contrataram. Aí na hora que nós chamamos esses empresários, aí o cara é muito descarado. Ele chegou lá e falou, não, eu não paguei não. É que eu sou um bom comprador lá no meu supermercado, na minha rede sou eu que compro, e eu fui só pinchinchar o preço porque o cara diminuísse. Aí eu até falei, quer dizer que você ia passando lá dentro do acampamento, viu um grupo de gente conversando sobre o aluguel de um trio elétrico e tu, do nada, foi lá pichinchar. Ele quer que a gente acredite nisso, né? Só que a gente já tinha pegado os PIX, né? Que foi feito o pagamento através de PIX. Tinha muita gente pagando, mas tinha eles também. Qual o tamanho disso? Esse trio elétrico foi alugado a R$30 mil por dia. Mas sim, mas a CPI já dimensionou o tamanho desse financiamento? Não, porque a gente está na fase ainda de coletar mais informações. Eu queria voltar um ponto. Bora voltar. Do começo aqui da sua fala, quando você critica o Congresso pelo que você chama de falta de agilidade. De fato, é evidente isso. Mas eu lhe pergunto, nesse quadro de conspiração que você traçou, você está incluindo o Congresso também? Não, o Congresso não está incluído na conspiração. Parte do Congresso? Não. Deputados, eu acho que senadores? Teve deputados, só você verificar as mensagens que existem, deputados incentivando, dizendo que era comparecer e tudo. Você acha que eles influenciaram nessa decisão de postergar a CPI? Não, eles não influenciaram, até porque acho que o Congresso tomou uma decisão, e creio que o que chama de base de sustentação do governo também, eu já fui deputado federal, e você sabe que quando tem projetos importantes e tem uma CPI funcionando, ela atrapalha a votação dos projetos. Portanto, o governo apostava na votação dos projetos e não apostou na CPI, o que eu acho um erro, porque do meu ponto de vista, a coisa mais grave que aconteceu no Brasil foram aquelas invasões, as coisas mais graves que aconteceram foi o dia 30 e que o Congresso Nacional, o governo, própria bancada do governo, tinha a obrigação de ter proposto imediatamente a instalação da CPI. Você vai encontrar uma série de declarações minhas dando exemplo, dizendo, olha, o Congresso está errando, podia pegar os principais deputados ou os principais senadores, tipo Assis e outros, organiza uma CPI e vai para a investigação. O senhor conversou com o Lula sobre isso? Não, nunca falei com o Lula a respeito disso. Nem com ninguém do PT a respeito disso. Agora, a gente precisa louvar uma atitude. Para mim, o homem mais forte, e eu tive a oportunidade de dizer, olhando nos olhos dele, dizendo, o senhor, ministro Alexandre de Moraes, é o sustentáculo da democracia nesse país. E ele falou o quê? Quando o senhor disse isso? Assim, um jeito que ele me olhou, acho que ele concordou, né? Inclusive, nós estamos transformando a importância que ele tem hoje. Ele ficou 1 hora e 20 minutos conversando com a gente. Foi importante que eu levei os integrantes todos da CPI para conversar. E ele teve tanto apreço por nós que ele esperou a gente, com todo o staff dele, toda a equipe dele, na porta do gabinete, de pé, né, esperando a gente ali. Qual foi o teor da conversa com o ministro Alexandre de Moraes? Foi uma conversa, da CPI daqui do Distrito Federal. Foi uma conversa onde nós buscamos o ministro Alexandre de Moraes para dizer o trabalho que a gente estava fazendo e pleitear junto a ele o compartilhamento das informações que ele detém, das investigações que eles têm feito até agora. E nos colocar à disposição dele, né? E aconteceu esse compartilhamento? Nós estamos fazendo, de certa forma, ele pediu para um juiz federal, que é um dos assessores dele, para o que não for sigilo, eles compartilhar conosco. E, por exemplo, já tem alguma coisa concreta, alguma informação E tinha a questão também que, como tinha pessoas presas, que dependia de autorização deles, os presos convocados pela CPI, eles estão sob a guarda do Alexandre de Moraes. Portanto, precisa de autorização dele para que eles compareçam. Ontem mesmo, nós tínhamos convocado aquele cacique Sererê Chavante, né? E ele não compareceu porque a decisão do ministro não saiu a tempo, né? Da liberação dele para que a polícia
transportasse ele para a Câmara Legislativa. O que é que chegou do... O senhor acha possível chegar no ex-presidente Jair Bolsonaro nessa CPI? Porque nós não podemos convocar o Bolsonaro nem o Ibanez, né? Agora, espero que a CPI do Congresso Nacional tenha a capacidade de fazer isso. Porque tudo o que aconteceu são perguntas que têm que ser respondidas. Por que o Anderson Torres, que era ministro da Justiça do senhor Bolsonaro, assume a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, viaja para os Estados Unidos, não passa o cargo para o secretário executivo, que era o doutor Fernando. E isso o Fernando falou para a gente, o depoimento está lá gravado na CPI, que o Anderson Torres viajou e não passou o cargo para ele. Portanto, a secretaria estava acéfala naquele dia. E por que o Anderson Torres fazia 8 dias que tinha assumido a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e já viaja para os Estados Unidos? A gente temia a questão do Anderson Torres. Tanto é que eu e a deputada Arlete fomos conversar com o governador Ibanez. E conversamos. E dissemos para ele que era uma temeridade ele nomear o Anderson Torres como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O Ibanez disse para a gente que não ia acontecer nada, que ele ia nomear, mas aí fez um compromisso conosco de manter o doutor Júlio Danilo, que era o atual secretário, no dia que nós fomos conversar com ele, até a posse do presidente Lula, e depois da posse do presidente Lula, ele faria a troca na secretaria. Ele manteve realmente, tanto é que na posse, no dia 1º de janeiro, não aconteceu nada de anormal aqui no Distrito Federal, né? Portanto, se o Ibanez tivesse mantido o Júlio Danilo na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, seguramente não teria acontecido aqueles atos. Porque ali tem um ponto importante, dito pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele também, nas investigações, ele quer chegar em quem mandou abrir a esplanada no dia 8. São palavras dele. Eu quero saber quem mandou abrir a esplanada. E ele disse mais. Eu fui secretário de Segurança Pública de São Paulo. Eu entendo minimamente de segurança pública. E ele disse, eu, com 50 homens da tropa de choque, com escudos e armas, não teria tido aquela invasão da esplanada. Falou, só precisava de 50 homens para fazer aquilo. Só que estava programado o envio de 600 homens da Polícia Militar para fazer a segurança da esplanada naquele dia, para fazer a linha de contenção. Não apareceram. Em vez de colocar a tropa de prontidão no dia, não teve prontidão, porque a tropa de prontidão ela fica no quartel, com os bonés de arma química, tudo ali, com as armas prontas, escudo. Tocou a sirene, eles imediatamente entram nas viaturas e vão para o teatro de operações. Não estavam. E mais, em vez de 600 homens que estavam no PAI, que ele chama de Programa de Ação de Segurança naquele dia, botaram 200 policiais estudantes, né, que eu chamo de cadetes, né, que ainda eram, nem sequer estavam formados ainda como policiais. Na verdade, colocar aqueles homens lá foi quase que um suicídio, colocar eles para morrer. Intencional. Exato. Agora, dentro do quadro de informações que a CPI já levantou, qual é, na sua visão, o papel do Bolsonaro e o papel do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha? O Ibanez precisa explicar se foi ele que mandou abrir a esplanada. E por que na hora que a ministra Rosa Weber ligou para ele, ele passa uma mensagem, primeiro não atendeu, né? Depois passa uma mensagem dizendo, fale com o meu secretário. Isso no dia da invasão? No dia quando já estava o prédio sendo invadido. Quer dizer, isso é jeito de tratar a presidenta de um tribunal? Eu, se fosse governador, teria pegado o carro e perguntado, ministro, a senhora está onde? Eu vou para aí agora. Não apareceu. Os caras invadiram, destruíram, depredaram tudo. E eles vieram para Brasília para fazer isso. Então, essa é uma pessoa tem que aquela sabe questão. Quem abriu, quem deixou. Exatamente. Quem mandou abrir e por que abriu. Esse nome tem que ser achado. Tem que ser achado e tem que ser responsabilizado. O Ibanez... Ainda tem a questão daquele coronel Paulo José, que o coronel Naime, que estava preso, esse, já depois na CPI, ele entrou na CPI, antes a gente tinha como certeza que ele era o principal culpado. Ele entrou na CPI e fez um depoimento muito firme. A gente não está dizendo que ele não está envolvido, mas o depoimento dele foi muito firme. Aí, depois surge uma outra personagem nisso daí. É que o Naime estava de folga
E o tenente-coronel Paulo José quem estava comandando a ação naquele dia. E esse Paulo José é aquele que aparece no áudio dizendo para invadir o Congresso. Vocês já ouviram isso aí? O Ibanez tem Quem dito. mandou, mas cada um que chega lá diz o quê? Fala assim, não, eu atendi a ordem do fulano. Por exemplo, estamos eu aqui. Eu, o Bosco, não. Quem mandou eu abrir ali a esplanada foi o Bosco. Aí vira o Bosco, não fui eu, foi o Jarrão. Aí o Jarrão, não fui eu, foi a Wanda Célia. Como é que isso está se processando final, lá dentro da CPI? Vai ter gente que vai ter que voltar para depor de novo. Quem é o atual culpado, digamos assim, que O chegou lá? culpado do dia agora é o Paulo José. Vai ter a cariação? Se precisar, terá a cariação. O governador Ibanez tem dito que vai colaborar em tudo mesmo, porque ele foi afastado e o ministro Alexandre de Moraes não parece que está de brincadeira em relação a esses acontecimentos do dia 8 de janeiro. Ele tem dito que vai colaborar. Não é possível o senhor, como presidente da CPI, conversar com o Ibanez e ele dizer quem mandou abrir a esplanada? Não, porque teria que vir oficialmente. Infelizmente, a gente não pode convocá-lo. O Congresso pode. Informalmente, ele não pode dizer Eu quem? prefiro não conversar informalmente com ele. Mas você pode convidá-lo, não pode, não? O governador? Nem convidar, porque convidar também não vai desmoralizar a CPI. Mas ele não tem interesse em esclarecer? Disse que tinha, mas eu não acredito Você já muito nisso. tentaram Você já tentou chamá-lo? Não. Nem vai chamar? Eu esperar que o Congresso chame. Deputado, vem cá, dos depoimentos, assim, principalmente esses de militares e tudo, né? Qual que o senhor acha que foi mais revelador? Ou não teve nenhum? Foi tudo um banho-maria? Eu sinto que existe uma teia, né? Uma tentativa de um proteger o outro. Por falar em militar, o general Heleno, que disse que ia, não foi. Como é que está a situação Ele dele? vai agora, ser convocado? na próxima quinta-feira, 10 horas, estará lá. Depois, convidado. Convidado. Ele pode ser convocado? Se não... Nós temos a garantia de que ele vai. E depois do G Dias, que para não dizer que a gente está tratando, nós estamos tratando todo mundo. O que você está buscando com o general Heleno? Teve o dia 12, né? Quero saber até onde ele estava implicado, dia 12. Dia 12 de dezembro, dia 12 não foi caminhão lá. Dia 12 não foi pouca coisa, gente. Dia 12. Quando da prisão da diplomação do presidente. Quando da prisão do Sererê. Aquilo ali tinha que ter sido um alerta para não acontecer o dia 8. Dia 12. Foi atos terroristas nessa cidade. Tentativa de invasão da sede. Se alguém acha. Se alguém acha que foi depredada uma delegacia, foi a 5ª DP. Tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. Me disse um delegado da Polícia Federal que estava lá no dia. Eles tentando invadir, ali tem arma, tem paiol de arma dentro daquele prédio. Eles estavam, enquanto ele estava esperando que o Comando de Operações Especiais da Polícia Federal chegasse, que são homens treinados, né, preparados, os delegados que estavam lá iam reagir. Se aquela turba de desordeiros tivesse invadido o shopping, ali que tem na frente, né, Brasília Shopping, tinha 150 crianças lá dentro do pátio, naquele momento. Imagina 150 crianças colocadas ali. Teria sido uma chacina em cima das crianças. Pegaram 50 botijões de gás, abriram os lacres e distribuíram esses botijões de gás no meio da rua. Quem comprou e quem pagou? Estão dizendo que roubaram no posto de gasolina. Tocaram fogo em ônibus, não é? Viraram o carro, tocaram fogo em carro. Aquilo é terrorismo. Portanto, nós queremos saber por que aconteceu o dia 12. E tem mais. Quando foi chamada a polícia, em vez da polícia militar, veja o quanto que a polícia militar estava desinformada naquele dia. Em vez de ir para o prédio da Polícia Federal ali na Asa Norte, sabe para onde que eles foram? Lá para aquele Para a superintendência. Superintendência achando, lá no setor policial, achando que o elemento estava preso lá, né? E achando que o cabo estava preso era lá. Né? Um dos depoimentos da comandante lá da PM nesse dia, um dos depoimentos na CPI, se eu não me engano, Naime. Coronel Naime, Jorge Naime. Ele disse que no dia seguinte, os proprietários de hotéis daquela região, ali é o chamado setor hoteleiro de Brasília, né, entraram em contato com a polícia e contaram numa reunião, se eu estou lembrando direito da versão dele,
esses proprietários de hotel contaram em reunião com a polícia que boa parte dos agitadores daquela noite, ou daquela tarde e noite, estavam hospedados nesses hotéis, com diárias pagas previamente. Isso está no depoimento desse coronel. Nós já pedimos a lista de todos os hóspedes daqueles dias. Estava esperando. Que não ficaram, que foram embora sem passar a noite. Já pedimos a lista de todos os hóspedes. Mas Porque por que teve uma demora turma tanto que- isso? Não é rápido isso? As coisas demoram. Mas já não tem, Chico, essas informações, enfim, que já tem... O Chico já está com mais dúvida do que resposta. Eu quero uma resposta sua. É porque eu não tenho as respostas ainda, né? Até quando estamos dura essa avançando. CPI? Hein? Até quando vai a CPI? Até setembro. Então você não está com pressa para resolver isso? Espero que... Não, eu tenho pressa, até porque eu não quero que tenha prorrogação. Diz CPI uma dá coisa, trabalho demais. Vocês conseguiram levantar alguma coisa, assim, nova ou diferente em relação ao que as investigações oficiais já levantaram? Tem coisa nova. Não vou dizer não. Oh, Ah, Chico. Mas aí não vale. Aí não vale. Mas essas coisas novas, elas boas? mudam cenário. o cenário que Não, já elas está se ajudam mais confirmando? Ou ela reforça o que já está sendo Sim. desenhado? Reforça. Por exemplo, Dos financiadores. Há nítidas conexões entre pessoas do chamado agronegócio, da área do garimpo. Vocês chegaram a esse ponto? Eu quero saber, e é uma resposta que será dada, qual era o interesse do Anderson Torres em mineração? Por que mineração? Aí explica um pouco isso. Quero saber. Ele tem negócios na mineração? Não. Tem? Tem. você Em está que fazendo área? uma pergunta assim com um ar de que você já sabe a resposta, não está passando para nós. Tem mineração onde? Não é Onde justo. é que o Anderson tem mineração? Ele teve participação em negócio de mineradora. Você Mas- esteve conversando com membros da CPI, Não. da CPMI, para passar esse tipo de Tudo que nós estamos coisa? apurando, com exceção das quebras de sigilo bancário, está no site. Nós estamos disponibilizando tudo para eles. Mas vocês vão passar, inclusive, o sigilo Bancário bancário ainda não. para a CPMI? Vai passar? Ainda não. Mas qual é o vínculo de mineração com golpe de Estado? Veja, quem tinha interesse em golpe? Tudo que não presta nesse país, que é minerador ilegal, é madeireiro ilegal, é pescaria ilegal, tudo que era banditismo. Então ele estaria ligado ao crime organizado? Não estou dizendo que ele está envolvido no crime organizado, eu estou dizendo que ele tem participação em mineração. Na mineração ilegal? Tem participação em mineração. Mineração de quê? Isso De podia ouro, ser mais diamante, específico. casterita? Não, você tem lá cotas de participação numa todo mineração. respeito. Lá na Mas Terra com todo Yanomami, lá respeito, perto do Zé com Yanomami, todo não? respeito, Não. se a gente parasse a gravação, agora ficaria parecendo que a mineração não é uma coisa lícita. E por isso a pergunta do Bosco faz muito sentido. É em mineração ilícita? Ou ilícita? Constituição de uma empresa de mineração. Sim, mas Se é uma empresa, ilegal? tem empresa legal e empresa ilegal. Então, no caso dele, era empresa ilegal? É empresa. Ué, Empresa legal ou ilegal? Ou seja, no momento que você... Mas Na no momento frente que nós vamos você verificar constitui se a empresa uma empresa, constituída. ela é legal. Sim, Né? até quando Mas você vocês passa. estão investigando as atividades da empresa? Não. Apareceu pra gente. A gente manda para os órgãos. Já mandamos. Para a Polícia Procuradoria? Federal ou Exatamente. para a Procuradoria? Já mandamos. Para a Pra Polícia Procuradoria? Federal ou para a Procuradoria? Qual? Mandamos para recebe? quem deve investigar essas áreas. Mas aí Quem você deve? está dizendo então que o golpe já ganha um caminho Vale, então, fora do âmbito político, já. Uma outra motivação, isso? Não, mas veja bem. O golpe, desde o primeiro momento, a questão do golpe não era só uma atitude de contestação. Estava contestando a eleição por quê? Não é por causa da barriga do Lula. Estava contestando porque um novo governo que viesse para operar dentro da legalidade ia atrapalhar tudo que é negócio ilegal nesse país. Que estava sendo estimulado pelo governo anterior. é isso que você quer dizer? Exatamente. É exatamente isso. Esse cidadão, acho que é Jorge, não sei das contas lá, que está preso, que foi dito que era um simples gerente de posto de gasolina. Não é gerente de posto de gasolina coisa nenhuma. Ele opera empresas de postos de combustível no sul do Pará. Está Cidadão que envolvido trouxe também com- com madeireira, com tudo. que trouxe o explosivo, né? Que estava com explosivo. Aquele que tem o nome de general americano, né? George Washington. Jorge Washington. George Washington. General Aí americano. pega aqueles explosivos colocados naquele caminhão ali naquele dia. 36 mil litros de querosene de aviação.
Todo mundo sabe que o querosene de aviação é o tipo de combustível que tem o maior potencial. Octanagem. Exatamente. Se aquele caminhão explode, a labareda de fogo ia descer e chegar no terminal, que tem milhões de litros. Aí precisa... O aeroporto de Brasília iria pelos ares. Dia 24 de dezembro. 24 de dezembro. Milhares de pessoas teriam morrido naquele dia. Não, isso aí. Quer dizer que o Milhares. Anderson é um Gente, eixo isso dessa coisa de mineração ilegal. Não, ele participa de uma, não sei se é grande, se é pequeno e tudo, mas tem cotas dele participando de mineradora. Com quem mais? Já tem os outros Não, sócios? prefiro ficar nesse aí. E ele tem outras atividades empresariais? Não vi outras atividades empresariais dele. Não. Só Vi essa na área vi de essa de mineração. Você não Você- disse se é lista ou ilícita? Não sei se é lista ou ilícita. Eu sei que ele comprou ações, ou seja, ele constituiu junto com outras pessoas. Mas isso não o torna cúmplice de nada. Não, isso não é criminoso. Eu estou só dizendo, só estou perguntando. Eu fico me perguntando o tempo todo, será lícito um ministro da Justiça participar dessas coisas? Diga uma coisa, Se você... tem perguntas, eu também tenho. Qual o papel do Bolsonaro na sua leitura a partir das informações que a CPI coletou? Não é nem só questão das informações coletadas pela CPI. Quem foi que contestou a eleição desde 2018? Quem é que incentivou o tempo todo para que o Lula não assumisse? Quem é que dizia que o Lula não ia subir a rampa? Achando que as Forças Armadas iam dar cobertura para isso. Você acha que a CPI do Congresso deveria convocar o Eu Bolsonaro? não tenho dúvida nenhuma. Se eu fosse deputado federal, já teria encaminhado o requerimento para chamá-lo. Mas por que você, como deputado distrital, não pode produzir um requerimento desse para o presidente da República? Que infelizmente é limitada as nossas ações. Não, mas não tem limite você convocar o ex-presidente, não. Ex-presidente não, porque Nenhum ele é limite cidadão, né? legal. Pode ter político, mas legalmente. Vamos deixar para o Congresso Nacional fazer. Ah, sim. Aí é uma opção sua, mas não é não uma- tem impedimento, não. Não, eu te fazendo essas perguntas, Chico, pelo Legal. seguinte. Porque as investigações oficiais, elas já vêm há um longo tempo, tá? Desde das fake news, né? Passa por tudo isso. A CPMI que está sendo foi instalada ontem, ela já vai começar com todas essas investigações muito encaminhadas. Então é difícil que ela saia muito desse debate emocional e, enfim, de fake news e tal. Agora a CPI da Câmara Digital não, ela já está aí há um tempo. Então é de se supor que ela tenha alguma informação relevante que não esteja ainda, ou que possa somar na investigação oficial. Mas, pelo visto, elas são tão importantes que você não pode dizer nem uma vírgulazinha, né? O que não é sigilo está no site. Tudo. Agora tem um dado interessante, e eu queria pontuar isso aqui. Vocês estão lembrados do quanto que o Toffoli apanhou quando ele criou aquele... Abriu de ofício. Exatamente, e passou para o Alexandre de Moraes. Uhum. Se não, O chamado lá inquérito do fim do mundo. exatamente. Se o Toffoli... E o Toffoli não sabia que ia acontecer nada disso, porque ele não é adivinho, né? Mas se ele não tivesse feito aquilo ali, para o Alexandre de Moraes ter o lastro que ele tem hoje para investigar o tanto... Inquérito dos atos antidemocráticos. Exatamente. O golpe teria tido mais facilidade de prosperar no Brasil. Olha, você passa o tempo inteiro pondo na conta do Supremo, que é justo, não estou contestando, a defesa da democracia. E a política? E os políticos? E os partidos? Como é que é isso? Como é que você vê isso? O que aconteceu, então? Você já viu algum partido fazendo alguma manifestação em defesa da democracia? Não sei, eu... Não é? Mas o seu partido, por exemplo? Hein? O seu partido, por Acho exemplo? que a gente devia estar todo mundo na rua defendendo a democracia. Todos. Você não Posso vê... considerá-lo um dissidente nesse aspecto? Não, eu não sou dissidente, eu estou tentando pontuar uma coisa que eu acho que não está certo. Mas com quem você pode contar na bancada federal? Tem senadores, tem deputados. Quem ajuda a sua CPI? Nós não fizemos contato com ninguém. Nós estamos agindo somente nós mesmo aqui. Isolados? Não, fazendo o nosso papel, o nosso trabalho. Mas vocês vão mandar isso para quem? Ao final vai ter um relatório, o relatório vai indiciar pessoas, a gente manda para o Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia, não sei quantos serão indiciados. Não tem uma ideia. Não tem. Serão indiciados e depois do indiciamento vai para a Justiça
A justiça acata ou não a denúncia. O que você tem até agora de informações, deputado? Isso é muito parecido com a... Eu vou dar um exemplo para você daqui de uma CPI que eu participei. A Denise, na época, viu o trabalho que a gente fez, que foi a CPI de combate ao cartel dos combustíveis no Distrito Federal. Nós indiciamos 21 pessoas. Encaminhamos, a Justiça do Distrito Federal não acatou os indiciamentos. Depois, nós tivemos a felicidade de, em cima do que nós tínhamos apurado, o CAD abriu uma investigação, foi lastreado no que nós tínhamos apurado, botou a Polícia Federal para investigar e ainda hoje está dando resultado, né? Houve quebra de cartel aqui no Distrito Federal, apesar de eles terem se reorganizado de novo. Teve multa de 800 milhões de reais, teve determinação para uma rede de postos vender uma série de postos, porque provamos que estava cartelizado e tudo, né? Portanto, você faz uma apuração, muitas vezes, imediatamente, pode até não surtir os efeitos que a gente está esperando que surta. Mas lá na frente vai dar certo. Eu acho que a Mara tem razão na hora que ela te pergunta. Ok, você tem muita dúvida, nós também temos muitas delas. Mas certeza, o que a sua CPI tem de convicção de janeiro para cá, quando foi instalado? Tem convicção que deram um golpe no Brasil. Sim, mas... E agora vamos... O que materializa isso? Qual é a prova que você tem disso? A prova? Os fatos ocorridos. Nós agora, nós estamos no caminho. Quem deu o golpe? Quem deu o golpe? Teve setores, eu sempre gosto de separar. A instituição Forças Armadas não deu o golpe, mas teve militares participando. Quem financiou? O setor empresarial, ou seja, Fiesp, Federação do Comércio, da Indústria de Brasília, não participaram, mas teve empresário financiando. O agronegócio, porque tem um agronegócio bom e tem um agronegócio podre. Eu não tenho dúvida de que o agronegócio podre participou. Mas mesmo que você não nos conte, por não poder, talvez, você já tem alguns nomes identificados desses segmentos que você acabou de dizer? Empresários do agronegócio e etc. No comércio, nós já te falei que nós já ouvimos 2. Vamos ouvir mais. Nós estamos avançando. Agora, é importante que a Câmara, a CPI do Congresso Nacional também, ela não vire um fla-flu. Não vire só bate-boca. O espetáculo da instalação, para mim, já foi deprimente, né? Porque ali tem 2 narrativas, né? A oposição vai tentar provar que o ministro da Justiça e também o presidente Lula sabiam que a esplanada seria invadida e que eles não tomaram providências. A oposição, o governo, por sua vez, vai tentar provar que houve toda uma orquestração para evitar que Lula ficasse presidente, para tirar o presidente do poder e botar o Bolsonaro lá no Palácio do Planalto, né, com apoio dos militares, que na hora H roer a corda. Essa é a narrativa aí que vem por parte do governo. Como é que você acha que isso vai se colocar lá dentro da CPI? Eles achavam que tinham o apoio dos militares, né? Talvez alguns generais de pijama, alguns coronéis e tudo, mas as Forças Armadas, instituição de Estado e tudo, não estava no golpe. Se tivesse, teria sido diferente. Se tivesse convocado a GLO, o Lula deixava de governar. Você acha? A coisa mais inteligente que eles fizeram foi não Por quê? convocar a GLO. Imediatamente, era abrir mão do poder. Era esse o objetivo, né? Era o que determinados setores queriam. Você já olhou o tanto de general que já foram trocados nas Forças Armadas? Deputado, mas pelo que você investigou até agora, as coisas que você colheu, quer dizer, na verdade, esse golpe, essa tentativa de golpe, não, ou esse golpe, como você coloca, ele não foi feito por pessoas que tinham medo do comunismo, mas por pessoas que têm interesses em negócios ilícitos. É isso? Tem uma situação interessante. Você tem aqueles que estavam fazendo, sabendo efetivamente o que estavam fazendo, e você tem inocente útil, que estava lá. E esses que vieram dizendo que ia orar contra o comunismo são os inocentes úteis, né? Os outros usaram esse tipo de gente para dar o golpe, para fazer com que as questões sociais não avançassem nesse país e tudo. Ele não tem medo do comunismo.
Eles têm medo de você dar algumas coisas para a pobreza, né? Denominações religiosas, vocês chegaram também, não? Como é que é? Vocês chegaram a denominações religiosas como financiadores do golpe? Não, ainda não. Mas participando lá no próprio acampamento tinha. Você falou aqui agro, militares, empresários, deputados, não tem? Parlamentares? Tem deputados que incentivaram, inclusive um, acho que é do Ceará, que propôs a CPI, era um que dizia que o Lula não ia subir a rampa. Deputados da Câmara Legislativa, não tem? Então não descobrimos ainda não. E olha que estão convivendo com a gente. Mas eu sei de uma deputada que a mãe e eu acho que o pai dela, os irmãos, estavam lá no acampamento, né? A Paula Belmonte, né? São parentes que estavam lá, eu não entro muito nisso. Agora eu queria pegar um episódio específico, que é gravíssimo, da tentativa de explosão no aeroporto de Brasília. Pela cronologia montada a partir dos depoimentos da CPI, você tem a montagem de uma bomba, ou melhor, a conspiração para um atentado terrorista dentro do acampamento, diante do quartel-general do Exército. Depois, a importação, a importação de fato, de insumos para fazer a bomba. Dinamite E de outros estados. Também tem a agregação de pessoas, um ex-instrutor da polícia, se eu não me engano, da polícia militar, como uma espécie de assessoria tecnológica. Monta-se a bomba, leva-se a bomba, por uma falha mecânica, segundo a perícia, a bomba não explode. Ok. Evidentemente, você tem mais do que 3, 4 atores nessa história. Então conte um pouco, quem são as pessoas que patrocinaram isso, que organizaram isso e que as que efetivamente executaram nós sabemos. Estão presos, 2 já foram condenados, então. O terceiro está foragido. Aliás, é até um jornalista. Mas como é que foi esse complô? Quem participou? Quem pagou a conta? De onde veio? Quem está envolvido nisso? Esse Jorge Washington, sim, ele está para vir depor. No depoimento dele, nós vamos tentar arrancar dele quem foi que financiou. Quem foi que transportou os explosivos do Pará até aqui. Não é? Ele disse que foi ele próprio. Pois é, vamos ver se foi mesmo. Não? Mas eu acho que vocês vão conseguir tirar mais dele do que a polícia? A polícia não conseguiu nada. Vamos ver se a gente consegue. De repente ele resolve falar. Cara, eu estou interessado também no depoimento do general Dutra. O que é que você extraiu desse depoimento dele? É aquilo que eu falei aqui no início. Ele foi muito firme no depoimento dele. Ele tentou o tempo todo dizer que as Forças Armadas não estavam envolvidas, de que eles não deram sustentação, de que aquele terreno não é dele, do Exército. Que... Mas ele convenceu com isso? Não. A mim não, né? Porque tanto naquela noite lá, na noite de 8 de janeiro, a polícia do Distrito Federal foi lá, foi tentar tirar as pessoas e o Exército falou, opa, eles colocaram dois, né, como é que ele explicou? dois caminhões, tanques lá. E a versão dele é que poderia ter tido um banho de sangue lá dentro. Ele não falou da conversa com Lula? Falou. Como é que foi? Conte, porque as pessoas não sabem disso. Ele disse que estava lá, que estava todo mundo jogando a culpa em cima dele. Aí ele ligou para o general Gonçalves Dias, general G. Dias, na época. E aí o G. Dias disse, palavra dele, tá lá, o depoimento dele é muito interessante, está gravado e já foi reproduzido pela imprensa. Aí ele disse, o G. Dias dizendo, olha, eu tenho a orientação do presidente que vocês têm que prender todo mundo hoje. Aí ele falou da temeridade que seria acontecer as prisões. Naquela noite. Ele falou, tem gente lá com espeto tem gente com faca de cortar carne, tem gente... Mas ali muita gente saiu, né? Falou, tem gente com espeto, né? de churrasco, tem gente com arma, tem sogra, tem mãe, tem filho. Portanto, é muito perigoso. O churrasco não espanta o Exército, deputado? Não, mas não era o Exército. Aí o Lula disse, general, aí o G. Dias falou, eu estou aqui com o presidente, vou passar o telefone para ele. Aí ele falou com o presidente Lula. Aí o Lula, na hora que pegou o telefone, falou, general, são criminosos, é para prendê-los hoje.
Aí ele ponderou o presidente. Isso já era de noite. Já de noite. Na noite de Na domingo. noite de domingo depois que da tinha invasão. acontecido. Aí ele disse que o... Tem esposas, tem... Aí o presidente Lula falou, é para prender hoje, são criminosos. Aí ele, palavras dele, eu sei, presidente, que são criminosos, mas é muito perigoso prender hoje. Aí o Lula falou, são criminosos e eu quero que prenda hoje. Aí ele argumentou que poderia ter, falou, pode ter sangue. Aí teve gente que saiu, Aí né? quando ali na ele falou que madrugada. poderia ter sangue, aí ele falou para o presidente Lula que faria o cerco, que não deixaria ninguém sair e que seria efetuar as prisões pela manhã, né? Aí o presidente, segundo ele, o presidente concordou. Mas esse cerco não houve, né? Eu acho que não, né? Ainda mais que ali é um local tão Que não aberto. que é Não, Suíça. é né? difícil. Só um segundo. Que ele queria que O saísse, cerco, saiu. certo, não houve. Ele disse que evidentemente. cercou. Ele disse que cercou, mas há indício de que não houve o cerco. Mas o Lula autorizou que as prisões fossem feitas no dia seguinte. E faço da argumentação dele de que poderia ter sangue. De que cercaria, né? Ok. E que cercaria. Portanto, o Lula autorizou com essas condições. Só que antes, a gente tem um documento que foi assinado pelo um substituto do general Dutra, esse documento está na CPI, dizendo que naquele acampamento tinha drogas, isso é documento do Tem as Exército. sogras. Se tinha droga, tem tráfico, porque droga, para entrar tem que ter tráfico, né? Então tem drogas, tem armas, Prostituição. está no documento, tem prostituição. Tudo é crime. Sexo, drogas e rock and roll. Portanto, não, tem. E famílias militares. Nesse Rock and caso, roll. nesse caso, se tinha droga, tem tráfico. Se tem prostituição, é crime. A mulher sozinha se prostitui, mas se tinha gente agenciando, prostituição é crime. E se tinha armas, é crime. Portanto, a Polícia Civil tinha que ter entrado e prendido. O general disse também que eles, ao longo do período, segundo ele, um dia antes, só tinha 300 pessoas lá. E que o Exército ia derrubando, desmontando tudo. E de repente chegou, não sei quantos ônibus, 150 ônibus. Diz ele que não permitiu que os ônibus adentrassem o terreno, né? Tiveram que ficar fora, né? Não é? Obrigado. O senhor acha que o general Vilas Boas pode ter sido ideólogo de... Eu não sei, eu não tenho o direito de achar, né? Não sei. Não pode, sou deputado, está preservado, é direito de opinião, de Não, manifestação. de enquanto tudo. presidente da CPI. Ah, Mas não dá pra... Mas o que eu acho grave, assim, extremamente grave, o golpe é muito grave. Agora, Para mim, só dizendo a questão do Vilas Boas, para mim, eu queria que vocês prestassem atenção nessa Aceite. posição, segundo o general que me procurou em nome do comandante Tomás, para mim o mais importante é a palavra dele, segundo ele, falando pelo comandante do Exército. Vamos virar a página, se vai virar a página é porque teve coisa errada, né? Senão não tinha por que virar, né? Vamos virar a página e vamos trabalhar pela pacificação do país. Né? mas deputado, olha só, você falou de vários crimes, além desses crimes, tem todos o garimpo ilegal, enfim, madeira ilegal, uma série de atividades ilegais. Então, assim, essas pessoas, esses setores, a máfia, não vai querer uma pacificação. Existem negócios e dinheiro pesado envolvido nisso. A gente não está falando aqui de um golpe por questões ideológicas. A gente está falando aqui de um golpe por interesses ilegítimos. Interesses financeiros em atividades do crime organizado. Então, o que a gente está falando aqui é uma coisa, não que não seja sério o que aconteceu, mas é ainda mais séria, porque essas pessoas não imaginam que vão querer uma pacificação, porque são os seus negócios que estão sendo, eles foram motivados, por quê? Porque ia assumir um governo que iria coibir esses negócios ilícitos, enfim, não ia deixar essa máfia continuar andando, enfim, funcionando. O que eles queriam era o governo de passar boiada, de deixar as coisas acontecendo. Ainda querem, né? Esse é o meu ponto. Ele vai abrir mão. Que pacificação é essa? Ele vai falar, tá bom, a gente não. Não, mas aí se você tem. Do meu ponto de vista, se você tem as Forças Armadas e o Exército, que é o mais poderoso,
nessa linha do combate, porque a pacificação se dá com combate. Facilita o trabalho. Combate ao crime. Ao crime, ao combate ao crime. organizado. Combate ao crime. Porque sem eles também, se eles estivessem do lado do crime, a democracia não iria sobreviver. Mas na lei da máfia, quem pede pacificação está do lado de quem está errado. Portanto, trazer eles, o Exército Brasileiro, dizer nós queremos pacificar, mas pacificar combatendo e punindo. Deputado, na verdade é o seguinte, né? Nós estamos aqui, o senhor não é o único interlocutor, evidentemente, dessas conversas que tem havido, mas a percepção, o que tem de realidade até agora nisso aí é nada. Porque nós estamos, o negócio começou em 12 de dezembro, repetiu-se com muito mais violência e intensidade no dia 8 de janeiro, as investigações estão em aberto, a gente não viu um financiador expressivo, a gente não viu um militar, o senhor acabou de falar aí que tem uma teia em que eles se protegem, e quem é que vai romper essa teia, não é? Não tem um militar das Forças Armadas de alta patente, embora a gente saiba todos os que tiveram ali, mas não tem nenhum sofrendo nenhum tipo de revés, e a sensação que fica é que vão ficar nesses 800 presos do Alexandre de Moraes e fica por isso mesmo. Acho que não vai ficar por isso mesmo. Mas o que ele diz isso? Porque os inquéritos que estão abertos, as investigações que estão sendo feitas, que fortalecem os inquéritos que estão sendo abertos, lá na frente você vai ver o tanto de gente. Se tá acha tudo importante. na mão do Alexandre de Moraes, exatamente. É exatamente. Está tudo na mão dele. E Tomás, vai ter punição pesada. O Tomás está com esse discurso de pacificação, Virapara, mas se tem notícia de que ele está fazendo algo dentro, porque ele pode fazer dentro do Exército. Tá Você viu as mudanças que teve, eu não sei se faz parte disso, mas... O comandante do Exército pode prender um militar, não pode? Pode. Que dê uma prisão ali. Se eu sei quem são, como é que ele não sabe? Você viu o tanto de mudanças que já teve? Mudanças, mas... Mudança na punição, fazia né? com o juiz antes, né? Que chegava, aposenta para ganhar um salarão. Ainda faz, né? E pronto, fica por isso mesmo. Corporação difícil. Enquanto a gente não vê um militar desse, que a gente sabe... Tem um detalhe interessante também, viu, Denise? Isso é uma coisa que eu venho falando há algum tempo. As coisas poderiam estar muito pior no Brasil. Se não tivesse tido um camarada que teve uma coragem grande, que foi o Camilo Santana, quando teve aquele motim da Polícia Militar do Ceará. Que ele foi lá e cortou. Como é que ele fez? Demitiu, mandou uma emenda constitucional da Constituição do Ceará proibindo a anistia. E abriu uma CPI. Foi para lá naquela época, o Moro, que era ministro da Justiça, tentando interferir no trabalho do Camilo, querendo anistiar os amotinados. Se o Camilo não faz aquilo ali teria sido um rastilho de pólvora que teria contaminado todos os quartéis. Todos os estados. Todos os estados. Se o Camilo Por que não faz você acha que o Moro foi lá? E aí, só concluindo. Vocês que são pessoas muito bem informadas, quem foi que deu o golpe na Bolívia, que durou um ano? Como? Quem deu o golpe na Bolívia que durou um ano? Sabe. Não é? Quem pergunta sabe. Foi a Polícia Militar da Bolívia, os coronéis da Polícia Militar da Bolívia, que deram o golpe e tiraram o Evo Morales. E sustentaram o golpe durante um ano. Se o Camilo não faz aquilo naquele momento, essas corporações, as 27 no país inteiro, estariam fortalecidas, empoderadas. Teve lá no Espírito Santo uma rebelião violenta, uma greve violenta, que Minas Gerais também. Mas foi antes. A de Minas foi muito antes. Eu discordo. Estou falando agora. Portanto, aquela posição do Camilo foi... E você acha que isso acabou? Não tem mais... Não acabou coisa nenhuma. As polícias militares? Isso não está contido, né? Não está contido. O senhor acha que nós estamos com a democracia segurada, não teremos mais... Não, a democracia ela é uma aí, no Brasil ela continua sendo uma planta frágil que tem que ser regada todo dia. De onde vêm as maiores ameaças? Da hoje chamada extrema-direita brasileira com determinados setores de negócios. Porque para essa gente interessa o ganho fácil, né? Você, numa ditadura é muito mais fácil, uma ditadura fascista e tudo, de você crescer determinados negócios do que numa democracia, né?
Mas sua leitura não é muito comercial dessa situação, não tem política, não tem ideologia, é tudo por interesse comercial, tanto a ameaça Essa gente tem ideologia? O Bolsonaro não, tem ideologia? A impressão que eu tenho é assim. Não, o Bolsonaro tem ideologia? Não, não estou aqui para julgar não, quem Bolsonaro. É que representa? Acho que não, mas... Porque eles usam a ideologia para... Quem é que representa esse setor? É muita ideologia política, é muita moral cristã, é muita coisa. Agora, o que tem que ser feito no Brasil, eu julgo que é o que está sendo feito nos Estados Unidos. O cara que liderou a invasão do Capitólio está pegando 18 anos de cana. E lá não vai ter anistia, não. É regime fechado. Regime fechado, 18 E você anos. acha que poderá ter anistia? Tem que ser feito. Não, tem que prender e deixar em regime fechado. Não pode ter anistia. Não pode ter anistia, sem anistia. Você acha que a tendência no Congresso hoje é pela anistia? Não, os setores de extrema-direita, que foi quem promoveram, isso tudo quer anistia. Natural. A anistia vai, se conceder anistia, você vai incentivar para dar o golpe seguinte. Agora, você mencionou aí a questão das polícias militares, citando o Camilo, fazendo um paralelo com a Bolívia. Eu discordo do paralelo, mas tudo bem, não tem problema nenhum. A minha questão é a seguinte: o que a CPI, a CPI que você preside, vai, a partir da experiência que ela está tendo com a Polícia Militar do Distrito Federal, o que ela vai propor como política nacional para a Polícia Militar em geral, para conter esse tipo de atividade conspirativa ou atividade política ou ativismo político? Isso nós não chegamos ainda num entendimento do que propor. As propostas virão depois. Mas vocês farão isso? É uma boa ideia, que eu estou recolhendo de você nesse momento. Troca por documentos secretos. Inclusive tem um detalhe não, uma coisa que todos nós temos que nos preocupar, que é o seguinte: antigamente, um promotor de justiça de uma cidadezinha lá disputava uma eleição, e aí se ele fosse eleito, tudo bem, se não fosse, ele voltava para a promotoria, né? Ia perseguir todo mundo que não tinha votado nele. Um juiz pode ser a mesma coisa, né? Nas polícias hoje, nas Forças Armadas, acontece isso. O cara vai lá, disputa, não ganha e volta, né? Portanto, acho que é uma coisa que tem que amadurecer, tem que ser implementada. Você quer disputar a eleição? Sai fora de vez. Sai fora. Se aposentar. Se aposenta, cai fora. Policial, não fica. Tem que ser feito isso. Se é que a gente quer proteger a democracia. Já existe um projeto nisso para as Forças Armadas. Você acha que tem que ser extensivo a polícias militares e tudo mais? Tem que estender para tudo. Porque o Tomás Paiva disse isso. Olha, eu concordo se for para todo mundo. Na sua CPI, por exemplo, tem uma série de depoimentos de policiais militares que falam sobre isso. Alguns deles até sugeriram em depoimento, até com base na campanha do ano passado, disseram: olha, o quartel foi inundado por panfletos. Isso é uma lástima. O homem, ali é o braço do Estado Armado. Não pode... O maior risco à democracia é a polícia militar? É. O maior risco à democracia está na polícia militar ou nas Forças Armadas? Está nas Forças Armadas, que é quem tem força efetivamente. Quem sempre deu golpe no Brasil foi as Forças Armadas. Ou melhor, sustentaram, né? Oi, temos que encerrar. Você vai falar? Não, eu só acho que tem uma questão aí que precisava ser esclarecida, que é a seguinte: qual é a colaboração que vocês pretendem ter com a CPI do Congresso, que já tem relatora, é a Elisiane Gama, a relatora? Vocês já fizeram algum contato? Ela procurou algum contato? Não, ela foi eleita agora, eu estou esperando que ela faça contato conosco. Até porque, como nós já temos mais tempo... É uma colaboração estreita de troca de informações? O que eles quiserem, nós estamos dispostos a colaborar. E você diria para ela que você tem ouro em pó? Ou... Não, porque não tenho, né? E o que você achou desse formato da CPMI? Você acha que... Seria muito mais produtivo se fosse uma CPI no Senado Federal. Por quê? Você pegava os melhores senadores que tem ali, realmente com experiência e tudo, e tocava o barco. Tocava o barco sem interferência de ninguém. Tem muita gente interferindo. Você acha que corre o risco de virar um espetáculo? Pode. Esse risco é real. E essa mexida de botar 2 vice-presidentes, o que é isso, Chico?
Mas já era, não? Não, Não, primeira nunca ouvi vez. isso. Não? Eu achei que Lula. E que vice-presidente, que é o Magno Malta de um lado e o Cid Gomes de outro para enfrentar ele. Acho que é o tipo de acordo que não deveria ser feito. Acho que o governo ou tem base ou não tem. Se não tem, deixa a oposição tomar de conta. O que você acha do Magno Malta Hein? como vice-presidente da CPI? Não deveria ser. Por quê, hein? Hein? Por quê? Por todo o passado que ele tem. Ainda mais por essa última aí da questão de botar a leitoinha no braço e dizendo que ia comer a leitoa. Quer dizer, aquele é um escárnio. Não, comer a leitoa como, pô? Isso deixa a gente indignado. E ainda diz que é pastor, né? Desses pastores aí, o diabo não tá cheio, né? Não, e pedir para alguém falar em defesa do macaco. Falta uma fila para cassações. O problema é que nós temos um problema muito sério no Brasil. E isso, cada dia, o doutor Ulisses tinha razão, cada legislatura é pior do que a outra. Tem pessoas que não deveriam ter sido eleito nunca. Quando eu cheguei em 91 na Câmara Federal, ainda tinha um mínimo de respeito. Quando o doutor Ulisses apontava lá naquela porta lá que ele sempre entrava ali pela lateral onde o jornalista entra, todo mundo se levantava até para cumprimentar ele e tudo. Hoje, você pega dentro daquele congresso. O comitê de imprensa foi despejado ali Foi do lado despejado ali. da porta Ali ali. virou o Você pega- gabinete do. Virou o gabinete. Quando eu cheguei na Presidente Ceilândia, da casa. eu cheguei na Ceilândia em 77, depois 79, eu sei de gente que pegava um ônibus, vestia a roupinha dele, até de ir para missa no domingo, pegava um ônibus e ia para o Senado Federal para ouvir discurso do Paulo Brossard. É verdade. Eu lembro disso. Ouvir discurso, o cara botava a roupinha dele, de ir para missa, pegava um ônibus, pagava passeio. Às vezes tinha uma programação, né? Era Brossard e um outro do nível Tancredo. dele. Aí o pessoal ia para um debate, era como se fosse um... Como não tinha, o não MMA, tinha televisão nem... o MMA Como não tinha é televisão virtual, né? para transmitir tudo, as pessoas iam ao vivo assistir lá. Hoje, eu não conheço uma impressão sua sobre o governo Lula. Você está gostando? Está achando que está no caminho certo? Eu acho que cada governo é o governo do momento, né? Sim, Mas Lula, você do momento é o do acompanhou- Lula. Você acompanhou o governo Lula negócio é 1, o sério. governo Lula 2 e agora está governo vendo aí a do momento largada nesse do governo momento. Lula 3. Que avaliação você faz assim? O que dá para discernir ali? O que há de diferente nos governos passados para esse? O que está melhor, o que está pior? Pode criticar, sem nenhum problema. Não tem problema. O problema é que antes Chico, o governo desse momento, nesse momento, o que você pode dizer? não tinha, o Congresso não tinha o poder econômico que tem hoje. Como assim? Orçamento. O governo federal Orçamento hoje, impositivo, o governo federal hoje não pode quase nada no orçamento. Sim. Tá? Esse modelo que está aí é ingovernável. Não é? É melhor implementar logo uma coisa que eu fui contra, e na época me juntei o Marco Maciel, e vencemos a intelectualidade toda e os principais articulistas, Fernando Lira, Genuíno, todo mundo que era grande, lutando pelo parlamentarismo, e a gente, modesta parte, eu, Marco Maciel e outros, fomos lá e ganhamos, né? Presidencialismo. Só que o presidencialismo de hoje está uma lástima, é ingovernável. É ingovernável. Mas Mas, é o que Chico, tem mas para Se hoje, é, Chico. se é para Mas a ideia é essa mesmo, é de fazer o parlamentarismo. se é para manter desse jeito, faz parlamentarismo de verdade. ué. Mas é esse o caminho Esse que está tomando. modelo que está se discutindo aí é a proposta do Temer que o Lira encampou de ter um semipresidencialismo inspirado no modelo português ou francês. O que você acha disso? Vai verificar lá, vamos nós verificar no interior do Brasil como é que está sendo a implementação das chamadas emendas. Que diabos que a Codevasf tem a ver com o Distrito Federal? Mas tem emenda para a Codevasf aplicada no Distrito Federal, que nós estamos a fim de saber onde elas foram aplicadas. Está precisando de uma nova... Não. Está precisando de uma nova CPI do orçamento? Eu acho que precisa, até porque Opa, boa aqueles... notícia finalmente aqui. O João... como é que era o João que... João Alves. João Alves, né? João Alves, João da Alves. Bahia.
os outros. Aquele. Sobrenome. Que ganhou muito na loteria. Eles devem estar se removendo lá no túmulo, dizendo que nós éramos uns babacos, uns otários. Eles eram Estavam dizendo isso, assim, café com leite. Não é? Agora, Chico, mal bem, o que a gente tem hoje é esse congresso que está aí. Não tem jeito. O Lula tem que conviver com essa turma. Com isso, Como é que tem que fazer ali? Porque essa coisa das emendas impositivas, isso não vai mudar. Mas essa CPI do orçamento... O Lula, essa CPI do orçamento, se colocar, é para tocar fogo. Como é que ele tem que agir aí com essa turma? Se você fosse dar um conselho para ele hoje, a felicidade da gente, a felicidade que nós, e aí independe se gosta do Lula ou não gosta. Aqui da Assembleia, aqui do Distrito Federal, e não no Congresso. A felicidade que nós temos hoje, e aí goste ou não do Lula, é que o Lula continua sendo o maior animal político que eu conheço. E que todos nós conhecemos. Se não fosse o Lula, qualquer um outro nesse sistema que está aí cairia. O Lula não vai cair. Não é? Mas vai ter muito. Eu acho que ele já está se acostumando com essa ideia de chefe de Estado. Eu acho que ele já está se acostumando com essa ideia de ser chefe de Estado. E deixa o governo para o Arthur Lira, chefe de governo. Tá, porque mas é isso que está estabelecido. Temos que verificar o que muda nos principais centros na eleição municipal, ver se altera alguma coisa dos prefeitos. E depois se preparar para 2026, né? Para mudar, virar o jogo. E quem é o nome para 2026? Quem é o candidato do Lula para 2026? Se eu fosse conversar com o Lula hoje, eu diria para ele que ele deveria ser o candidato a presidente. E tem para mim, e eu sei que vocês já vão encerrar, para mim o maior erro que o Lula cometeu na vida foi ele não ter tido coragem de chegar para Dilma em 2014, ter dito, minha amiga, eu sou o candidato. Pronto. Nada disso teria acontecido se o Lula tivesse sido candidato em 2014. Só para encerrar, você acha que a Dilma foi um fracasso? Não é que a Dilma foi um fracasso, a Dilma não estava preparada para esse mundo que a gente tem que navegar. Tá certo. Eu queria só fazer uma última pergunta agora humana para o Chico sobre... Há muitos anos ele está na política, há muitos anos ele frequenta Brasília em todas as periferias. Brasília é uma ilha da fantasia, Chico? O plano piloto, sim. Brasília hoje ela é o retrato fiel do Brasil, da desigualdade social e de tudo. Quando você tem aqui no Lago Sul uma vida igual da Suíça, você vai para o Sol Nascente, ou para o Pôr do Sol, para o Arapuanga, ou para as estâncias, que a vida do povo é igual a de determinados países da África. Né? Mas por último, eu sei que você tem que encerrar, eu vou contar rapidamente para vocês um conselho que eu recebi quando eu fui eleito deputado federal. Eu fui visitar a Câmara, né? Deputado e tudo, cheguei lá, era líder do PT, o Plínio de Arruda Sampaio. Que ano isso? Isso foi em 91. Eu cheguei, Plínio, eu estou vindo aqui, eu queria que você me desse um conselho. Que eu vou ser deputado federal, eu não sei ser deputado federal, queria que você me desse um conselho, como é que eu tenho que transitar aqui dentro. Aí o Plínio falou, Chico, eu vou te dar o mesmo conselho que eu recebi em 1963. Aí você segue se quiser. Eu falei, tá bom, qual foi o conselho? Ele disse, eu cheguei aqui, eleito deputado federal pelo PSC, falou, rapaz novo, bonito, arrumado e tudo, vindo de São Paulo. Achava que eu ia mudar o mundo, né? Aí ele disse que chegou, aí tinha um velhinho sentado assim num canto, tá lá, palitozinho e tudo, e falou, meu filho, você é deputado federal? E o Plínio falou, o Plínio disse que até impostou a voz, né? Sou deputado federal de São Paulo. O velhinho falou, meu filho, eu vou lhe dar um conselho. Tudo que você está vendo aqui não existe. Que naquele tempo não tinha gabinete ainda, ficava ali no Salão Verde, as máquinas e tudo. Você está vendo essas máquinas de escrever, essas cadeiras, esse tapete, esse plenário ali. Nada disso aqui existe. Isso aqui é uma floresta. Densa. E aqui embaixo está povoada de animais que somos nós. Falou, e aqui tem animal ruim e animal bom. Mas tem um código de ética entre os bichos que estão aqui. Os animais ruins
povoou isso aqui tudo. Aí faz negócio, faz quatro, já naquele tempo, né? O que quiser, ninguém se importa com a vida deles. Os bons têm pouquinho. Tanto é que o caminho do que os mal andam chega a estar fundo. Os bons aqui, o caminhozinho deles tem até grama e tudo, porque são poucos. Só que tem um código de ética entre esses animais. Você chegou aqui, você escolhe o seu lado. Se você quiser ir para o lado ruim, ninguém vai lhe criticar, não vai acontecer nada com você. Você vai se dar bem. Se você quiser ficar do lado dos bons, ninguém vai lhe criticar também. O código de ética é que se você optou por esse caminho aqui, nunca queira passar para esse outro lado. Se você optou pelos bons, não queira passar para o lado dos maus. Se optou pelos maus, não queira passar para o lado dos bons. Esse é o código de ética nosso aqui. Falou, Chico, eu estou te dando o mesmo conselho que eu recebi do Zezinho Bonifácio quando eu cheguei aqui. Né? Aí eu procurei seguir esse conselho que não era do Plínio, era do Zezinho Bonifácio. Né? Na política é isso. Não troque de lado, né? Não troque de lado. Tá certo. Olha, precisamos encerrar, porque já estamos chegando, passando do tempo limite aqui. Já passamos. Já passamos, né? Já passamos. Queria lhe agradecer e convidar todos para a próxima rodada da Confraria do Brito. E eu queria fazer uma última pergunta. Ela encerra. Não, sobre o Brito. Você conheceu o Brito? Conheci. Conheci, é uma pessoa excepcional. Né? Tem alguma passagem com ele que você lembre, assim, uma história? Lá de Taguatinga, ele era de Taguatinga? Ele era de Taguatinga. Eu acho que no dia do que chamaram de badernaço, ele estava lá fotografando. Por falar em... O que foi o badernaço? Badernaço foi uma atividade... Foi. Ah, tá. 1985. Ah, o Brito estava lá com você. Foi uma tentativa de golpe também. Foi uma tentativa, viraram o ônibus do Exército ali na rodoviária. Uma tentativa, que era para tentar derrubar o Sarney. 87, não foi? 87. Eu sei que já encerrou, mas tem uma história interessante do Sarney. Vamos lá, Chico. Essa o Sarney me contou, né? Lembra daquela vez que ele foi pro Rio de Janeiro e ele estava dentro do ônibus Foi e... meter a machadinha no Os ônibus. caras com a machadinha assim. Não, quebraram o vidro mesmo. Eu tava lá, eu vi. Você tava lá? Tava lá. O que o Sarney me contou? Ele falou, Chico, eu, presidente, sentado aqui na minha poltrona, e eu acabo com o martelinho e ia bater bem na minha cabeça. Tá lá, toque, 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 toque. Falou, e o Moreira, o Sarney falando assim, o Moreira, que era o governador, correu lá pro fundo do ônibus. Era. Correu lá pro fundo do ônibus. Falou, eu, presidente, não podia fugir do meu posto. Fiquei ali, se o martelo pegasse na minha cabeça, eu ia matar, mas eu fiquei sentado. E determinei ao motorista, avança, passa por cima. E o motorista, eu tô dizendo, avança, passa por cima. E aí diz ele que o motorista avançou e o martelinho não pegou na cabeça dele. Mas antes quebraram o ônibus todo. Quebraram. Quebraram. Pronto, casado. Vai lá. Está encerrada a sessão da Porque Confraria. senão não Casado, mas vê se vocês trazem aí o Alexandre de Moraes aqui na Confraria do Brito. Essa é a A ideia. gente conta com a sua ajuda. sua pra falar. ajuda. É. Ministro, tá Fala vendo, pra ele né, que nós somos, Trazer ele vai ser bom. nós somos bons. Vai ser muito bom. Aí nós fazemos uma sessão especial que é uma tarde, né? E eu vou ficar dali assistindo. Tá bom, combinado. Ó, acabou. Fechado. Até a próxima. Muito obrigado.